Graça e paz, irmãos. Amém. Podeis vos assentar, por favor, e abra suas Bíblias em Josué, capítulo 24 e versículo 15. Josué, capítulo 4 e versículo 15. É uma alegria para mim estar aqui na minha igreja mãe, porque foi aqui que eu comecei há 15 anos atrás. E eu dou glórias a Deus por ver aqui alguns rostos que permaneceram firmes nesse caminho, e outros que retornaram, e outros novos que encontraram em Jesus essa força, e encontraram em Jesus o que precisam para o seu dia a dia, vida. Eu agradeço a Deus pelo convite e pela recepção dos irmãos. É bom estar aqui pregando a palavra de Deus, porque eu estou vendo a minha mãe, né? Na igreja onde eu congrego, eu vejo minha avó, minha tia, que é minha pastora, e mais outros parentes. E aqui eu vejo a minha mãe. Eu tenho certeza que o meu ministério parte das suas orações, né? Parte das orações do meu amigo, o Kleber, o Gesiel, meu irmão, e a Jana, né, minha cunhada, minha sobrinha Priscila. A todos, muito obrigado, ao João também, muito obrigado. Meus amados irmãos, diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, ou que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você desse destaque à seguinte frase: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se os deuses dos amorreus, que são dessa terra, da terra em que habitais, ou, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para Pôncio Pilatos, no capítulo 27, versículo 22 de Mateus, tendo que tomar uma decisão, fica claro para todos os habitantes da terra, desde Gênesis em Adão, que todos nós deveríamos tomar uma decisão. Não é uma decisão qualquer, irmãos, é uma decisão que seria a mais importante da sua vida, pois é essa decisão que decide se você está em vida ou se está em morte. É essa decisão que diz para você se você está vivo ou se está morto. Mas, irmão, eu estou vivendo, estou tranquilo. Sim, mas nós temos uma decisão que pesa na eternidade. É decisão da pergunta que Pôncio Pilatos fez: que farei de Jesus? Quando nós olhamos para Gênesis, na fundação da criação maravilhosa de Deus, no sexto dia, quando Ele criou o ser humano para habitar a face da terra, a imagem e semelhança de Deus, Ele também fez um jardim, e nesse jardim seria a morada do homem. De todas as coisas que Ele fez, pense bem como era esta terra quando Ele fez. Você olha para os lugares mais lindos desse mundo e você vê a natureza na excelência. Quando você vê aqueles lugares, aquelas paisagens intocáveis pelo homem, aqueles mares que estão com as águas branquinhas, que você pode ver o fundo, uma terra maravilhosa que Deus criou para ser a habitação do homem. Quando você olha os campos, a vegetação e tudo milimetricamente perfeito, tudo medido, tudo nos conformes,
tudo certinho, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu motivo para existir. Tudo tem um efeito. Quando você olha assim para a natureza e você pensa, mas por que o pernilongo? O pernilongo precisa servir de alimentação para algum animalzinho. E por que aquele animalzinho? Porque aquele animalzinho serve de alimentação para outro animal. E por que aquele animal? Porque aquele serve de alimentação para outros. E assim você vai seguindo essa perfeição criada por Deus, que os homens desde muito tempo vêm tentando explicar em suas vãs filosofias, em seus estudos, em suas muitas coisas, que não existe Deus. Mas a própria ciência chega à conclusão de que existe uma pessoa, existe um Criador para isso. Se chama os adeptos do designer inteligente. Esses homens são cientistas famosos e eles dizem, não é possível que essa criação, que essa perfeição, que isso tudo seja feito simplesmente pelo acaso ou simplesmente por uma explosão, como dizem alguns cientistas a tratar do Big Bang. Esses homens que defendem o designer inteligente, eles dizem, existe uma causa, e essa causa se chama Deus, que criou tudo perfeito, que criou tudo maravilhoso para a habitação do homem. Mas no princípio de tudo, esse homem ainda habitava num lugar que nós entendemos ao ler aos primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Esse homem vivia num lugar que era muito mais glorioso do que a terra que nós vemos na sua excelência, quando ela está na sua natureza intocável. Esse lugar é o Jardim do Éden. Nesse jardim, que seria a habitação do homem, tinha lá duas árvores, e os irmãos conhecem a história. Tinha uma árvore que era a árvore da vida, e também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia fazer todas as coisas, ele podia plantar e lavrar a terra, conforme Deus determinou para cuidar de todas as coisas ali. Mas ele recebeu uma decisão. Olha, Adão, tudo aqui é para te viver, é para você aproveitar. E os irmãos lembram muito bem que a terra era muito mais linda e perfeita do que vemos hoje em alguns lugares que o homem ainda não tocou. A natureza, tudo era perfeito. Mas o homem tinha ali uma decisão. Deus disse para ele, olha, nessa árvore tu não podes tocar, porque no dia em que tu tocares nela, tu morrerás. Nela tu não podes tocar. Então, Deus podia ter feito o seguinte, já que não podia ser tocado naquela árvore, então por que Deus não fez um cercado em volta dela, pastor? Porque Deus não colocou uns portais enormes, uns portais feitos talvez de ouro, esculpido também com jaspe, com aquelas coisas gloriosas que nós já ouvimos aqui nesta noite, que terá no céu. Porque Deus não fez um cercado em volta daquela árvore, se ele foi enfático em dizer para o homem que ele não podia tocar? Deus não deu uma opção. Se tu quiseres, tu podes tocar, mas eu acho bom que tu não toques. Não foi uma opção. Deus disse ao homem que ele não podia tocar. E Deus não cercou aquela árvore, porque já estava dentro do homem o poder de decidir entre a vida e a morte. Porque Deus deu o livre-arbítrio para nós escolhermos, pastor, entre estarmos aqui nessa noite, glorificando a Deus e louvando ao Senhor com a alegria do nosso coração, ou estarmos por aí como a maioria desse mundo está,
Hoje, um sábado à noite, quantas opções existem nessa grande cidade de Joinville que você poderia estar? Mas você tem uma decisão a ser tomada. Durante o dia, você pensou, vou à igreja à noite. É uma decisão. Pilatos teve essa decisão. Meus amados irmãos, quando o homem tocou naquele fruto, quando o homem experimentou daquele fruto, começou uma contenda com Deus. O homem estava começando a fazer separação de Deus, porque veja bem que Deus havia dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, estava ali quem? A vida. Jesus estava ali no dia da criação, e Ele é a vida. O homem tinha que decidir. E quando ele tocou naquilo, quando ele decidiu por conta própria, assumindo as consequências, porque Deus o havia alertado, ele sabia que estava rompendo com a vida. Uma decisão que desencadeou uma contenda, não com a natureza, mas com Deus. Com Deus. Quando você vê Deus entrando no jardim, Deus que gostava, gosta e quer conversar com os homens, entrando no jardim, acompanhe-me. Ele não vê Adão, talvez, no lugar de costume. Suponhamos aqui, estou criando imagem, não é a Bíblia que está dizendo exatamente dessa forma, mas me permite criar uma imagem. Imagine que Deus sempre costuma aparecer aqui. Então Adão, ansioso para conversar com Deus, estava também aqui esperando o momento em que Deus vinha conversar com ele. Naquele dia, Deus chegou ali, mas o homem não estava lhe aguardando, tanto que Deus perguntou, Adão, onde estás? E aquela voz ecoou pelo jardim, e Adão respondeu, estou aqui. Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu. Quem te disse que tu estavas nu? Então Adão fala uma frase que dá início a uma contenda dos homens com Deus. Ele diz, a mulher que tu me deste. Muitos nós ouvimos que Adão estava culpando a mulher. Nós já ouvimos, eu já ouvi muitas vezes que Adão condenou, culpou a mulher, mas não, Adão estava culpando a Deus. A mulher que tu me deste, foi o que tu me fez. Irmãos, o homem rompeu com a vida, rompeu com a verdade, e foi separado de Deus naquele dia. A terra começou a receber os frutos dessa tragédia. Ao longo do tempo, Adão começou a ver os animais brigando entre si. A terra tinha sido amaldiçoada por Deus, por causa do pecado do homem, de uma decisão errada, de uma decisão mal tomada, de uma escolha mal feita. Preferiram achar que Deus estava mentindo. Quantos de nós encontramos pessoas nesta vida, e os irmãos que fazem discipulado vão na casa de muitos que dizem o seguinte, não, irmão, culpam a Deus pelo que acontece com a sua vida.
culpam a Deus pelo que se passa dentro do seu lar, culpam a Deus pelo que se passa na sua família. São decisões. A família que tu me deu, como que eu vou servir ao Senhor? Como que eu vou para a igreja, Senhor? A família que tu me deu, portanto eu não vou. A mulher que tu me deu, o filho que tu me deu, que é uma vergonha para mim, então eu não vou na igreja. Então eu não vou servir ao Senhor. Quando nós olhamos mais na frente, tem um homem muito justo padecendo por causa dessa contenda, chamado Jó. Essa contenda do homem com Deus fez o inimigo se lançar à presença de Deus e dizer: sabe por que ele não te culpa? Porque tu dá tudo para ele. É aquele tipo de gente que só consegue servir a Deus quando está tudo bem. Um exemplo. Como se fosse assim. Mas nessa noite, que nós possamos encontrar a Jesus com verdade e vida e seguir os seus passos até o fim. Esse homem chamado Jó, ele sofreu essas consequências. O inimigo acusando, tu dá tudo para ele. Então Deus diz: então vai lá. Permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó. E Jó continuou o quê? Firme, firme, firme. Mas Jó sabia, no meu entendimento, pastores, Jó sabia que existia algo muito profundo na eternidade que estava para ser revelado para os homens, quando ele diz as palavras de Jó capítulo 16 e versículo 18, 19, eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Ele sabia, Jó teve um conhecimento profundo de que para encerrar esta guerra espiritual, precisava de um mediador entre os homens e Deus. Alguém que chegasse diante de Deus e dissesse, no momento em que Satanás fosse lá acusar os homens, chegasse um diante dele e dissesse: olha, eu sou o fiador do fulano de tal, eu sou o fiador do irmão Cléder, eu sou o fiador da irmã Sheila, eu sou o fiador de todos nós aqui. Precisava de um que se colocasse no meio para intervir nessa conversa e nessas acusações que o pecado gerou entre Deus e os homens. Ele continua dizendo, no versículo 21 ele diz: se alguém pudesse intervir com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Precisava de alguém que encerrasse essa contenda. Precisava de alguém que chegasse diante de Deus e dissesse: o irmão Rodrigo, alguém vai acusá-lo e dizer: olha para o passado, agora está aí. Precisava de alguém que parasse isso. Então Jó grita, no capítulo 17 e no versículo 3, ele grita a Deus:
promete-me agora e dá-me um fiador para contigo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Promete-me agora e dá-me um fiador. E Deus nos deu esse fiador. João diz que nós o vimos. Nós o vimos. João disse que nós o tocamos. O Verbo estava em Deus e era Deus, e nós o vimos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Quem é o nosso fiador? Quem é que vai lá diante de Deus agora, quando chegam aquelas acusações contra a tua vida? Porque não pense que está tudo bem, está tudo sossegado. Mas quando chegam aquelas acusações diante de Deus, existe um fiador. Existe alguém que diz para Deus: não, eu dei ao meu sangue por ele. Você é justificado em Cristo. Mas nós temos o poder de escolha. Todos nós aqui podemos escolher a quem vamos servir. E eu sugiro a todos nós que permaneçamos em seguir a Cristo. Eu sugiro a você nessa noite, eu não sei o que se passa na tua vida. Talvez você está indeciso ainda. Talvez faz muitos anos que você frequenta a igreja, mas talvez ainda passe a indecisão dentro da sua cabeça. Eu não conheço o teu coração. Eu sugiro que você permaneça, porque Jesus Cristo é o segredo que estava guardado no céu e que Jó pediu: dá-nos esse fiador, promete-nos agora. Porque ele sabia que uma promessa de Deus seria cumprida aos homens. Ele sabia que uma promessa de Deus sempre será cumprida. Porque Deus nunca deixa a sua palavra vazia. Nós vemos um versículo no capítulo 55 de Isaías, que a palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra dele não volta para ele vazia. Dá-nos esse fiador. Onde está esse fiador? Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode sentir ele todos os dias da tua vida. Esse fiador está aqui. Esse fiador rompeu os céus. Humilhou-se na forma de homem, filho do homem. Derramou a sua vida na cruz do Calvário. Derramou do seu corpo todo o sangue. Só ficou água. A água que saiu quando perfuraram o seu lado naquela cruz. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aonde está esse fiador? Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo pela minha vida. Porque chega lá, está vendo esse daí? Está lá, ó. Diz que é pregador. Está pregando. Mas olha aqui, olha as coisas que ele já fez, olha aqui, Deus, as coisas que esse camarada já fez.
E agora ele está lá dizendo que é um pregador, agora ele diz que é um líder, agora ele diz que é um pastor, que é um presbítero, agora ele diz que é um crente. Era um mentiroso, era um trapaceiro, era uma pessoa da vida, era uma pessoa que não valorizava o bem. Olha, agora está lá dizendo, só porque se vestiu bem, está dizendo que é muito bonzinho. Então chega um outro e diz: eu comprei ele com o meu sangue. Ele foi lavado, nós tivemos as nossas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Aonde está o nosso fiador? Ele está bem do teu lado quando você mais precisa. Onde está o teu fiador, pastor Luiz? Ele está bem contigo. Ele está do teu lado quando tu choras. Ele está enxugando de ti as lágrimas. Ele está cuidando de ti. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. No capítulo 17, logo depois que ele sai da ceia, ele subindo para o monte, para o jardim do Getsemane, ele passa por uma videira, e ele lembra que em Oséias capítulo 10 e versículo 1, Israel se vangloriava, porque diz ali que era uma videira frondosa. E ele pensando nisso, ele disse: vocês acham que esse país é a videira? Não, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Permanecei em mim, porque eu sou o segredo da tua vitória. Sabe que tu não estás mais sozinho. Lá no jardim do Éden se fechou aquelas coisas lindas. Deus ainda deixou a terra bonita para nós desfrutarmos e passearmos por aí e contemplarmos a excelência de sua criação. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Qual é a decisão que tu tomas essa noite? Eu não sou sensacionalista. Eu sei que você está enfrentando algum problema. Eu sei que você está no meio de uma crise. É impossível que dentro de tantos irmãos aqui, todos estejam bem. Possam dizer assim: não, eu não tenho problema nenhum. Alguma coisa está afligindo a tua vida. E com as aflições, vem também as acusações. Tu sabe, esse problema no teu casamento, se tu não tivesse aí, tu resolvia dessa forma. O problema com o teu filho, tu resolvia dessa outra forma. O emprego, tu podes fazer qualquer coisa. Tu podes aceitar mentir, tu podes roubar, tu podes fazer um monte de coisa. Agora estás aí, vem as acusações. Mas eu sugiro que você permaneça sempre em Cristo, porque Ele é o segredo da tua vitória. É Ele que cuida de ti nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Você sabe o que é os mínimos detalhes, não sabe? É nesses mínimos detalhes que esse fiador está cuidando de ti. Quando tu pensa que está tudo acabado, Ele está cuidando de ti. Quando tu pensa que está tudo perdido, Ele está cuidando de ti. É Ele que planejou a tua vida. Ele só pede uma coisa de ti:
Ele não proíbe que você o deixe. Você não está preso aqui. Você não está preso na presença de Deus. Não existe portões, assim como não existia portão lá na árvore. Ninguém te impede de sair. Mas você não vai encontrar nada mais lindo que a excelência de Jesus Cristo. Você não vai encontrar ninguém que cuide de ti como Jesus Cristo. Você não vai encontrar ninguém que te abrace na madrugada quando ninguém te entende e te vê. Você não vai encontrar ninguém. Você não vai encontrar ninguém que faça você acordar pela manhã com esperança, porque ninguém te dá esperança. Olhe para os governos dessa terra. Quem achou que seria tudo resolvido com a saída da presidente anterior se enganou. O Brasil continua numa crise, porque não existe esperança nos governos desse mundo. Não existe esperança nos poderes desse mundo. Só existe em Jesus Cristo. Só existe nele. E quando ele diz: permaneçam em mim, é porque na sequência ele vai dizer o seguinte: se eu estiver em vós e vós em mim, você pedirá o que quiser e te será dado. Você não vai encontrar uma promessa como essa em lugar nenhum dessa terra. Você não vai encontrar algo como isso em parte nenhum desse mundo. Nem no ouro, nem na prata, nem no diamante, nem vivendo na casa do homem mais rico dessa terra. Você vai encontrar um segredo tão poderoso, que é viver em plenitude, quando todos estão indo por água abaixo. Você pode até pensar que não está tudo bem, mas com você está. Se você permanece em Cristo, você está bem. Pode ser com lágrimas, pode ser com dor, pode ser com o que for, você está bem. Porque você está em Cristo. E você pode sentir a Cristo nessa noite, nesse lugar. Você pode sentir a Cristo nessa segunda-feira última que passou. Eu estava vivendo um momento desafiador. Mas eu prego há 14 anos. E sempre tem aquela acusação no pensamento. Tu fala, olha só, tu diz, quem prega, quem canta, quem faz as coisas para Deus, todos sofrem essas acusações. Mas o meu coração estava alegre em Deus. O meu coração estava feliz em Deus, porque eu recebi um chamado, porque eu fui chamado para a vida eterna, porque eu estava morto, e eu fui chamado de volta à vida. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Significa que todos nós morremos, mas nós ressuscitamos em Cristo. Nós vivemos. E então Deus proveu algo para mim, que me deixou muito alegre. E mais tarde, quando eu estava orando, Deus me presenteou com uma mensagem muito linda, e tocou profundamente o meu coração.
E então eu orei da seguinte forma: quem sou eu, Senhor, para que te lembres de mim? Quem somos nós para que Deus se lembre de você? Quem somos nós para que Deus se lembre de nós e diga: olha, eu tenho um plano com você, eu tenho um chamado para você. Você não foi feito para ficar em desilusão, em aflição, em angústia, mas eu tenho um chamado para você. Eu tenho um segredo para revelar na tua vida. Eu tenho um segredo para desvendar na tua vida. Permaneça, pois, na minha presença. Desfrute do meu ser, que eu vou desvendar um segredo na tua vida. Se coloque de pé. Você não é qualquer um. Você foi chamado para a glória de Deus. Lembre-se que Deus não criou o homem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, o objetivo de Deus em criar o homem à sua imagem e semelhança não é lançá-lo fora de sua presença, como o inimigo quer que você pense. Mas quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está dizendo: eu quero o homem perto de mim, porque eu tenho um segredo com ele, eu tenho algo especial com ele, eu tenho um projeto para desvendar na vida dele. E se ele permanecer na minha presença, esse segredo será revelado e desvendado. Você foi feito para a glória de Deus. Você não foi feito para ser lançado ao inferno, porque você é a imagem e é a semelhança de Deus. Você foi chamado para permanecer em Cristo e para dar fruto em Cristo. Essas pessoas que aqui estão, que fazem parte do discipulado, são para a glória de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém aqui entre nós que porventura ainda não está em Cristo? Há alguém aqui entre nós que ainda não conheceu a Jesus na sua excelência, na sua plenitude? Há alguém aqui entre nós que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos nós aqui estamos em Cristo? Amém? Todos nós aqui estamos em Cristo? Amém, meus irmãos? Vamos orar. Eu vou orar por você nessa noite, para que você sinta a alegria do céu. Não que você não tenha, mas que você seja cheio cada vez mais, que cada vez mais a alegria do Senhor transborde na tua vida. Se for desejo do teu coração vir à frente, por favor, sinta-se à vontade. Quiser vir à frente, pode vir. Eu vou orar para que você receba cada vez mais do poder e da presença de Deus, para que você seja cada vez mais feliz e que Deus cumpra esse segredo, esse chamado na tua vida, porque foi para isso que você foi chamado. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo eu oro pela tua igreja nessa noite. Senhor amado, cada um que está aqui foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, Senhor. Nós somos chamados para permanecer na tua presença, porque há um segredo de Deus para nós. Há um segredo do Senhor para cada um de nós que está aqui nessa noite, porque Deus tem bênçãos para nós, porque tu tens algo a fazer na nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Toca cada um nessa noite com a tua presença, Pai. Toca cada um nessa noite com a presença do teu Espírito Santo. Enche, Senhor, a cada um desses corações com a alegria do céu, uma alegria contagiante, uma alegria que conduz à vida. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Toca, Senhor Jesus, cada um aqui nessa noite, que ao voltarem para a sua casa, sejam cheios todos, Senhor, de alegria,
de servir ao Senhor e de permanecer em Cristo. Aleluia, aleluia, oh glória a Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Assim como você está de pé, pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Pegue. Nós vamos encerrar o nosso culto. Nós queremos louvar a Deus pela sua palavra. Queremos louvar a Deus por aquilo que ouvimos. Eu entendo no meu coração a preciosidade do que Deus fez por nós. Não tínhamos direito algum de conhecer a Deus. Tínhamos perdido todas as possibilidades de nos aproximarmos de Deus. Mas Deus te fez, irmão. Sabe essa pessoa que está aí do teu lado? Talvez ela tenha mais ou menos problemas que você. Talvez ela desfrute de uma posição social melhor ou inferior à sua. Mas Jesus viu que ela não conseguia se aproximar de Deus. E pela vontade de Deus, Cristo se entregou para trazer ela para junto de Deus outra vez. Querido, você está aqui nessa noite para se conscientizar como é valioso aquilo que Deus fez pela tua vida. Como é importante o que Deus fez pela tua vida. Não existe bem algum nessa terra capaz de pagar. Não existe preço. Não existe valor, espécime, monetária. Não existe como pagar a aproximação com Deus. Deus pagou o preço no seu Filho para que você se aproximasse dele. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus pela tua vida nesse momento. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa que está do teu lado nesse momento. Agradeça a Deus porque Ele é Deus. E sem Ele nós não teríamos como ser nada. Nós não somos nada sem Ele. Mas por Ele, nele, fomos reaproximados da Sua presença gloriosa. E estamos aqui nessa noite gratos, 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 gratos a Deus, gratos ao Espírito Santo, gratos a Cristo Jesus, gratos, gratos pelo dom da vida, gratos pelo conhecimento da sua graça, gratos pela sua palavra, gratos por poder cantar ao seu nome e ter certeza de salvação, gratos por conhecer que existe um céu, gratos, gratos, gratos. Agradeça a Deus pelos teus filhos, agradeça a Deus pelo teu esposo, agradeça a Deus pelos teus pais, agradeça a Deus pelos teus irmãos, agradeça a Deus pela tua família, pelo teu sangue, por os teus amigos, agradeça a Deus por esta congregação. Aí do teu lado, de mão dada contigo, está um filho de Deus, está uma filha de Deus, lavada, remida, comprada por um alto preço pelo Senhor Deus. Aí do teu lado está alguém, um membro da família do Deus eterno, e como já foi cantado aqui, nós vamos morar no céu com Deus. Nós estaremos para sempre junto com o Senhor, para sempre junto com o Senhor, para sempre junto com o Senhor. Agradeço a Deus todos os dias, meu irmão, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pastor, mas eu aqui sou alguma coisa, eu sou alguém, eu tenho um negócio, eu sou uma pessoa, eu tenho uma formação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Não existe preço que pague essa aproximação de Deus. Isso que você sente aqui, meu irmão, foi Deus que pagou o preço para você sentir o que tu está sentindo aqui nessa noite. Já entre nessa casa agradecendo. Já dobre os teus joelhos na tua casa agradecendo. Inicie o teu dia agradecendo. Termine o teu dia agradecendo. Louve ao Senhor, amém? Eu pedi para você pegar na mão da